Oi, boa tarde, pessoal do quinto período, tudo bem? Então, vamos à nossa aula de revisão para fins da terceira avaliação na disciplina Direito Constitucional 3. Espero conseguir esclarecer as dúvidas de vocês e relembrar os aspectos mais essenciais para fins da avaliação. Bom, vamos começar então pelo aspecto geral, né, do termo inconstitucionalidade. O que é uma inconstitucionalidade? Vocês se lembram disso? Inconstitucionalidade, gente, é um vício, é uma lesão à Constituição, né, causada por algum problema em uma norma infraconstitucional, né, feita aqui em geral para regulamentar a própria Constituição, tá certo? Então, as inconstitucionalidades, elas podem estar inseridas tanto numa lei quanto num ato normativo, certo? Aí, no caso, atos normativos de primeiro grau. Depois vamos enfatizar isso um pouco melhor. Mas antes, vamos relembrar que nós temos diversas espécies de inconstitucionalidades, né? Vamos citar aí como o primeiro exemplo a inconstitucionalidade formal e a material, né? No caso da material, é uma inconstitucionalidade que decorre de uma lesão inerente ao conteúdo, à mensagem, né, passada pela Constituição, a matéria constitucional em si. E a inconstitucionalidade formal decorre de um vício, né, no feitio, no processo de criação da lei, certo? Por exemplo, a questão de quórum de aprovação de leis, né? Então, quando se aprova por intermédio de um quórum, que não é aquele quórum devido para aquela determinada lei, né? Eu não gostaria de entrar em tantos detalhes sobre esses exemplos nesse momento dessa aula, porque nós já falamos sobre isso exaustivamente em sala de aula. Então, como é uma aula destinada à revisão, eu vou pedir para que vocês façam a gentileza, né, de depois pegar no livro, no caderno, né, e dar uma olhada nos exemplos que nós trabalhamos em sala de aula. Junto com essas duas espécies de inconstitucionalidades, vocês vão relembrar as outras também que existem, né, mas assim, com mais tranquilidade, com mais calma, né, já é uma matéria que já foi cobrada em outras avaliações, né, em outros exercícios, mas só para dar uma passadinha de olhos, né, para saber, para se situar, lembrar sobre o que a gente está falando. Então, dentro das inconstitucionalidades, relembre, por exemplo, inconstitucionalidade direta e indireta, originária e superveniente, por ação, por omissão, certo? E de forma tranquila, essa parte bem básica, só para relembrar mesmo. O que vocês têm que ter mais atenção, né, para fins da terceira avaliação? Vamos lembrar aqui, por exemplo, que o controle de constitucionalidade ele tanto pode acontecer antes da norma entrar em vigor, quanto depois. Quando o controle é feito anteriormente, por exemplo, na fase de aprovação, de análise do projeto da lei, a gente fala que o controle é preventivo. Se ele é feito depois que a lei está em vigor, o controle é do tipo repressivo, certo? Controle preventivo pode ser feito tanto pelo legislativo, quanto pelo executivo, quanto pelo judiciário. O legislativo faz controle preventivo quando ele analisa o projeto de lei no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, e o presidente da República, por sua vez, faz o controle preventivo quando ele veta um projeto de lei que ele considera inconstitucional. Aí se dá o nome de veto jurídico, veto este que precisa ser motivado e não pode ser anulado pelo Poder Judiciário. Por outro lado, o Judiciário também pode fazer controle preventivo da constitucionalidade, né, apreciando o mandado de segurança proposto por parlamentar em razão de suposta lesão ao devido processo legislativo, ok? Então, é uma outra hipótese de controle preventivo. E o controle repressivo pode ser feito tanto pelo Executivo, quanto pelo Legislativo, quanto pelo Judiciário. Aqui, em termos de controle repressivo, vai interessar mais para vocês o controle do tipo jurisdicional, certo? Então, vamos já enfocar mais no jurisdicional. Dei uma passada de olhos nos outros, né, só para o caso de alguma dúvida cruel, né, que possa levar vocês a se atrapalharem para fins de avaliação. Mas o nosso enfoque maior é no controle repressivo jurisdicional. O controle repressivo jurisdicional ele pode ser feito de duas maneiras, ou pelo chamado controle difuso, ou pelo chamado controle concentrado, certo? Veja que para fins da nossa revisão, nós não vamos entrar em alguns detalhes inerentes a esses dois tipos de controle. Então, por favor, foquem-se no que nós vamos falar na aula de revisão, tá? Então, o que não for abordado é porque realmente não vai ser avaliado de vocês nessa ocasião, porque já foi em outras situações, ok? Bom, o controle difuso é aquele que pode ser feito por qualquer juiz ou tribunal, desde que competente ao caso, lógico, né? Por qualquer pessoa, por qualquer ação,
é aquele controle que se vale da chamada via incidental. Por essa razão, inclusive, né, alguns doutrinadores se referem a esse controle como controle incidenter tantum, né? Então eles utilizam esse termo em latim. E é um tipo de controle cujo efeito final, né, ou seja, o efeito da decisão judicial, né, que reconhece o direito subjetivo de alguém em virtude de uma reconhecida inconstitucionalidade em face da Constituição Federal, né, por exemplo, é aquele efeito que é atribuído somente às partes do processo. Então, ele vale somente para mim. Se eu que entrei com a ação para buscar o resguardo do meu direito subjetivo, né, me valendo do controle de constitucionalidade difuso, aquela decisão judicial vai valer só para mim. Ela não vai ter um efeito erga omnes, então o efeito é inter partes. E, por regra, ex tunc, né, retroativo. Acontece que eu disse para vocês que esse tipo de controle ele é feito por qualquer juiz ou tribunal. Gente, se porventura eu conseguir levar a minha causa perdida em primeiro grau para apreciação do tribunal, esse tribunal ele precisará reconhecer a inconstitucionalidade no meu pedido por um quórum mínimo de maioria absoluta, né, conforme estipulado pelo artigo 97 da Constituição Federal, né, que se traduz no princípio da reserva de plenário, certo? Então, veja bem, em sede de controle difuso, eu entrei com uma ação aqui em Rio Verde, vamos supor, um habeas corpus, mandado de segurança, pode escolher a ação, qualquer uma delas pode, né, ter no seu arcabouço, né, o chamado controle difuso. Então, eu entrei aqui em Rio Verde, eu perdi, entrei com recurso no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, certo? Chegando lá, vamos supor que eu não tenha ganhado a causa. Eles reconheceram que realmente a lei que feriu o meu direito subjetivo é inconstitucional e me deram do ganho de causa, certo? Para que a inconstitucionalidade seja reconhecida no âmbito daquele tribunal, né, esse tribunal ele precisa reconhecer a inconstitucionalidade no âmbito do seu órgão especial ou do plenário, né, do mesmo. No caso do nosso estado de Goiás, né, como ele é um tribunal maior, ele tem um órgão especial. Então, esse reconhecimento de inconstitucionalidade precisa ser feito pelo órgão especial ou pelo tribunal pleno, né, do TJ de Goiás, por um quórum mínimo, gente, de maioria absoluta, certo? Observando, né, a vedação de declaração de inconstitucionalidade em tribunais por órgãos fracionários, a não ser que aquele mesmo tribunal, né, o seu órgão especial já tenha apreciado uma outra situação, uma outra ação de controle de constitucionalidade difuso, certo? Em que aquela mesma lei foi arguída, foi impugnada, e aí o órgão especial daquele tribunal, ele já tenha reconhecido e declarado a inconstitucionalidade dessa mesma lei, né, em uma outra ação em particular. Então, se já houve um posicionamento do TJ do Estado de Goiás pelo seu órgão especial, e aí eu, Patrícia, entro com a minha causa aqui em Rio Verde, perdi aqui, entro com o recurso no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, isso vai para um órgão fracionário, certo? Chegando lá, o órgão fracionário, sabendo que a mesma lei já foi impugnada em outro caso e já foi por aquele tribunal considerado inconstitucional, então nessa situação o órgão fracionário pode declarar a inconstitucionalidade da mesma lei relativa ao meu caso. Fora essa hipótese, né, a minha causa tem que ser, meu processo tem que ser remetido à apreciação do órgão especial para fins de análise e possível declaração da inconstitucionalidade por um quórum mínimo de maioria absoluta dos membros, certo? Espero ter me feito clara, tá? Qualquer dúvida nesse aspecto aí, né, por favor, né, procurem, entrem em contato. Bom, um outro aspecto sobre o controle difuso que é importante relembrar é sobre a possível ampliação, né, dos efeitos de uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso de constitucionalidade. Então, vamos voltar ao meu caso? Eu, Patrícia, fui ferida por uma lei, e aí eu entendi, uma lei federal, né? Já vamos para o extremo.
Eu me senti ferida por uma lei federal em meu direito subjetivo. Entrei em Rio Verde, perdi. Mandei para o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, perdi. Consegui mandar a causa, né, que se enquadrou no aspecto de repercussão geral. Consegui mandar essa causa via recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Chegando ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo entendeu que finalmente entendeu, né, como deveria ser, que eu estava correta. Né? Patrícia, você está corretíssima. Declaro a inconstitucionalidade da lei e te concedo direito subjetivo, certo? Te concedo não, né? Concretizo o seu direito subjetivo, né? Na verdade, o judiciário não tem que me conceder um direito, né? Porque o direito é meu, é irrenunciável, certo? É personalíssimo, né? Mas enfim, então ele declarou inconstitucionalidade, né? E disse, sim, Patrícia, você tem o direito, tá? Ok, só que vamos lembrar, o efeito é só para mim, ele é interpartes. Como é que um efeito desse daí poderia se estender a todas as pessoas? De que forma que isso pode ser feito? De duas formas. Ou o Supremo, né, de uma forma meio forçosa, porque daí eu não sei se outros casos, vários outros casos como o meu, né, poderiam já ter sido submetidos ao crivo do Supremo, né, que proferiu decisões similares, né, mas enfim, supondo, né, que ele resolvesse fazer uma súmula vinculante, né, e criasse um enunciado, né, se referindo a essa lei, que realmente é inconstitucional, enfim. Ele poderia fazer isso, então, por via de súmula vinculante, ou ele poderia fazer o que a Constituição manda que ele faça, nesses casos, que é notificar ao Senado Federal, para que o Senado Federal possa propiciar, se quiser, a suspensão da referida lei tida como inconstitucional pelo Supremo em sede de controle difuso, certo? Com efeito, logicamente, erga omnes. O Senado, então, se ele julgar conveniente, né, suspender a execução dessa lei, ele faz isso por meio de uma resolução, tá? Atribuindo efeitos de regra ex nunc e erga omnes. Então, é a segunda situação, né, que existe de ampliação desse efeito, né, passando de interpartes para erga omnes, tá certo? Então, esses são os aspectos, né, essenciais que vocês precisam recordar sobre o chamado controle difuso da constitucionalidade. Pois bem, o outro tipo de controle de constitucionalidade, né, que nós concluímos essa semana, foi o controle de constitucionalidade concentrado. Né? E por que chamar de concentrado? Porque ele é um controle feito por órgãos, por tribunais, melhor dizendo, específicos, a depender do parâmetro que vai ser utilizado no controle de constitucionalidade. Se o documento ferido for a Constituição Federal, quem vai realizar o controle concentrado é sempre o Supremo, sempre só ele. E se o parâmetro for a Constituição do Estado, a competência, né, para apreciar as ações diretas de controle de constitucionalidade concentrado é o Tribunal de Justiça do Estado, né? Havendo algumas exceções aí, né, em que esse controle ele pode ser levado também ao Supremo Tribunal Federal. Mas esse aspecto nós não trataremos na revisão, né, porque conforme nós havíamos conversado essa semana, eu não vou trabalhar com controle estadual para avaliação, né, de bimestre, de fechamento de bimestre, tá? Então, o controle estadual da constitucionalidade do prisma concentrado será feito numa aula à parte e disponibilizado para vocês ainda esse final de semana, ok? Bom, então voltando aqui ao controle concentrado, vamos lembrar que o controle concentrado ele é chamado também de controle em abstrato ou em tese. Por quê? Porque ele não envolve caso concreto nenhum. Na verdade, é uma apreciação da lei em tese. É a apreciação da letra da lei abstratamente. Então, eu pego a Constituição, eu pego o texto da emenda, eu pego o texto da lei, né? Faço ali um paralelo, faço uma análise e julgo, olha, eu acho que esse texto de lei está ferindo a Constituição aqui nesse artigo X. Né? Então, eu, Patrícia, posso submeter uma ação a controle de constitucionalidade concentrado? Claro que não. Né? Nós temos agentes legítimos para fazer isso, né? E na grande maioria das ações de controle de constitucionalidade concentrado, são legitimados todos os agentes que estão colocados no artigo 103 da Constituição Federal, à exceção, né, da ADIM interventiva, que o único legitimado é o Procurador-Geral da República, certo? Aliás, aproveitem para dar uma passada de olhos no artigo 103, né, e verificar lá quem são, né, os legitimados universais
e os legitimados especiais para propor as ações diretas de controle de constitucionalidade concentrado, tá? Lembrando que o controle concentrado ele tem por objetivo não resguardar e concretizar um direito subjetivo de uma pessoa comum em um caso particular, tá? O objetivo do controle concentrado é resguardar a Constituição Federal, é proteger a Constituição Federal, certo? Isso tudo, né, na teoria, ok? Conforme a gente gosta de brincar em sala de aula. Então, vamos ao que interessa. O que eu preciso que vocês se atentem mais em termos de controle concentrado? Precisa saber tudo, todos os detalhes daquelas ações? Não, nós vamos fazer algumas observações gerais, tá? Sobre basicamente 3 tipos de ações, que é a ADI genérica, a ADC e a ADPF. E fora isso, as regras gerais de controle concentrado. Bom, vamos começar então pela ação direta de inconstitucionalidade, né, cujo objetivo é obter uma declaração de inconstitucionalidade, né, inerente a determinada norma infraconstitucional em face da Constituição Federal. Bom, por regra, o que é submetido ao controle de constitucionalidade via ADIM? Volto a lembrar, antes de seguir nesse detalhe aqui, essa revisão se destina às ações diretas de controle de constitucionalidade, cujo parâmetro é a Constituição Federal, certo? Controle estadual em aula separada, conforme eu havia prometido para vocês. Então, vamos retornar. Bom, o que então pretende uma ação direta de inconstitucionalidade? Obter uma declaração de inconstitucionalidade, né, acerca de determinada norma, que pode ser tanto uma lei quanto um ato normativo de primeiro grau, né? Espero que vocês se lembrem o que é isso. Repeti isso, acho que durante todos os 3 semestres de Direito Constitucional, né? Então, peguem a matéria de vocês, peguem o caderno, peguem o livro e vão procurar o que é um ato normativo de primeiro grau, ok? Mas já vou citar um exemplo deles. Um decreto executivo é um ato normativo de primeiro grau, pois dá uma checadinha lá na matéria. Pois bem, pessoal. Então, em geral, o que é objeto de ação direta de inconstitucionalidade? Leis estaduais ou federais, né, em pleno vigor, criadas após a Constituição de 1988, certo? Que possuem, né, fortes indícios aí de estarem ferindo a Constituição Federal, tá? Bom, a gente pode acrescentar, né, outros tipos de normas que são objetos de ações diretas de inconstitucionalidades, né, de inconstitucionalidade, como os tratados internacionais, né, que venham a ser incorporados no direito interno pelo Brasil, regimentos de tribunais, né, conforme já dissemos, os atos normativos de primeiro grau, né, que contenham grau de abstração e generalidade, e por isso são chamados de primeiro grau, tá certo? Estão excluídos aí, né, desse rol, inclusive, as súmulas de tribunais. Entretanto, em relação à súmula vinculante, né, a gente precisa fazer umas observações aqui, gente. Esse é um assunto, assim, bem polêmico, né? A gente não tem, assim, um entendimento completamente assentado sobre o caso, mas vamos lá. Bom, a súmula vinculante, né, vocês sabem que ela tem força normativa, né? É uma súmula diferente, né, da súmula convencional, que é simples e puramente jurisprudência de tribunal, né? Nem tão simples e puramente assim. Mas ela tem força de lei, né? Ela tem um caráter particular em relação às súmulas comuns, né? Então, por ter essa força normativa, existem autores que entendem que ela é passiva de controle de constitucionalidade, porém, somente sob o aspecto formal e não material, certo? E por que isso, né? Porque eles entendem que seria muito difícil você pensar num órgão, ele mesmo faz a súmula vinculante, né, e depois ele mesmo tem que julgar um critério de inconstitucionalidade inerente a essa súmula vinculante, certo? Então, ela assim, incidiria, de repente, somente um aspecto formal de criação dessa súmula, enfim. Por outro lado, tem autores que entendem que não cabe controle de constitucionalidade por ADIM da súmula vinculante, porque existem outros mecanismos de invalidar essa súmula, como, por exemplo, o cancelamento ou a anulação, tá? Mas e aí, professora? Bom, e aí vocês podem considerar, né, pelo menos para fins aqui da nossa discussão, que sob o aspecto formal, uma súmula vinculante ela pode ser submetida ao controle concentrado, né, por intermédio de uma ADIM, ok?
E que mais, né? Que é importante que a gente relembre. Então, vocês vão relembrar, mais uma vez, quem são as pessoas legítimas para fazer propositura de ADIM, tá? Aqueles que são os legitimados chamados de universais, os legitimados especiais, tá certo? Vamos lembrar também que em sede de uma ADIM, né, quais serão os efeitos que reconhecem o mérito, né? Os efeitos relativos à decisão de mérito. Eles serão, por regra, ex tunc, erga omnes e vinculantes. Quando eu digo que os efeitos são ex tunc, eu quero dizer que, por regra, os efeitos da invalidação da lei, né, são retroativos. Então, eles voltam lá desde a origem da lei. Essa é a regra. A gente sabe que admite, né, a lei que rege a ADIM admite a modulação desses efeitos, mas o que interessa para a gente é entender, né, o que ele significa. Tá? Então, erga omnes, porque seu efeito é geral, e vinculante, porque ele vincula todo o poder, todo o poder executivo e todo o poder judiciário, certo? Em relação ao legislativo, né, vamos relembrar que ele não vincula o poder legislativo, tá, gente? O efeito vinculante, ele só pega a administração pública e o próprio poder judiciário. É uma ação, né, em sede da qual cabe uma decisão liminar, né? E se vocês se lembrarem, a decisão liminar, ela gera, por consequência imediata, a suspensão da norma, né, e suspensão de todos os processos, né, que estejam correndo acerca dessas normas, envolvendo essas normas aí em outras esferas do judiciário, tá? E por regra, né, os efeitos da liminar são ex nunc, vinculantes também do legislativo, vinculantes do judiciário e da administração pública, não vinculando o poder legislativo, certo? Então, isso é a particularidade, né, que nós temos a tratar aqui em relação às ADIMs. Só lembrando, né, que é obrigatória a participação nas ADIMs do Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União, ok? Então, isso aí, o dispositivo constitucional, né, já coloca pra gente, vocês podem relembrar isso daí, lendo nos dispositivos que eu disse para vocês lerem da Constituição, né, em particular o artigo 103 da Constituição, tá? E também, né, lembrar que em todas as ações do Supremo, que estão no Supremo Tribunal Federal, tem que ter participação obrigatória do Procurador-Geral da República, né? Então, isso aí já ajuda vocês, né, para não esquecerem quem são os agentes que obrigatoriamente têm que estar lá participando. Outra coisa, né, que eu gostaria que vocês se lembrassem acerca da ação direta de constitucionalidade é que ela, ao contrário das ADIMs, ela persegue, né, ou ela procura obter uma reafirmação da constitucionalidade de determinada norma sobre a qual paire aí, né, uma grande controvérsia, né, em âmbito nacional, né? Então, haja uma dúvida razoável, uma dúvida forte, né, de que essa norma, ela de fato seja constitucional, mas haja uma controvérsia pesada também, que muitos querem dizer que não, alguns dizem que sim, outros dizem que não. Ou seja, né, quem propõe a ADC tem convicção de que ela é constitucional e por isso entra com a ADC, tá certo? Por isso, se a convicção fosse contrária, a pessoa optaria pela ADIM. Então, a ADC, na verdade, é aquela ação que pretende chover no molhado. Lembra que eu brinquei com vocês? Por quê? Porque a gente parte da presunção de constitucionalidade das normas infraconstitucionais. Ou seja, eu parto do pressuposto de que, dado o devido processo legislativo, né, de criação das normas, essas normas elas são presumidamente constitucionais, né, ou estão em concordância com a Constituição Federal. Mas, havendo a controvérsia, né, o autor, investido, né, de fortes indícios, de realmente uma certeza ou uma quase certeza de que essa norma ela é de fato constitucional, ele vai optar, então, pela ADC, certo? Bom, a ADC ela tem uma diferença, né, em relação à ADIM, gente, porque ela versa somente sobre normas federais em face da CF. Então, não há de se falar em normas estaduais, né, em face da Constituição Federal. Tá? Então, na ADC, analisa-se somente as chamadas normas federais. Essas normas, né, podem ser lei federal ou ato normativo de primeiro grau, né, também federal, certo?
No caso da ADC, vamos lembrar aqui uma coisa, o PGR participa obrigatoriamente? Obrigatoriamente. Mas e o OGU? O OGU participa da ADC? Não participa, por regra, ele não participa da ADC. Porque, na verdade, ele não tem nada para defender ali. Né? Eu estou querendo reafirmar a constitucionalidade de algo, não estou impugnando a constitucionalidade. Certo? Se fosse ao contrário, né, se eu estivesse impugnando a constitucionalidade, aí eu precisaria, né, da participação do advogado-geral da União, né, que estaria ali exercendo, portanto, a função dele de defesa, né, do poder público, né, nessa esfera. Bom, quando eu obtenho, né, uma liminar em sede de ADC, né, eu também vou ter, junto com a concessão da liminar, a consequência imediata, que é a suspensão da norma ou suspensão de todos os processos, né, que estejam correndo aí na justiça pelo Brasil, tá? Versando sobre a mesma norma. Tá? Então, vamos lembrar isso aí. Outros dois efeitos, né, da concessão de uma liminar em sede de ADC são o ex nunc e o vinculante. Né? Vinculante da administração pública, poder judiciário, não vincula o poder legislativo. E os efeitos da decisão definitiva de mérito em sede de ADC, né, são, por regra, ex tunc, também vinculantes, administração pública e judiciário, né, e erga omnes, ok? Bom, ainda em relação ao controle concentrado, gente, vamos relembrar aqui sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental, né, a famosa ADPF, que também é uma das ações de controle de constitucionalidade que tem alguns objetos, né, particulares em relação às outras ações. Né? Apesar de vocês já terem aprendido que a ADPF ela tem caráter subsidiário, ou seja, onde couber a ADI ou outras ações de controle de constitucionalidade, não será utilizada a ADPF. Mas a ADPF ela tem uma particularidade, voltando, né, repetindo o que eu tinha dito antes, que é tratar, gente, sobre normas pré-constitucionais, né, ou seja, normas anteriores à Constituição de 88, que já tenham sido revogadas, tá certo? Então, e outra particularidade, ela pode versar também, né, sobre controvérsias inerentes tanto a leis federais, estaduais, quanto municipais, o que eu já não posso fazer numa ADIM, né? Eu não consigo arguir controvérsia sobre constitucionalidade que verse sobre lei municipal em face da Constituição Federal por meio de uma ADIM genérica, certo? Então, eu tenho um instrumento, né, especial para isso, que é a ADPF, tá certo? Bom, voltando à questão das normas já revogadas, que também podem ser objetos, né, da ADPF, normas revogadas, e repito, inerentes ao direito pré-constitucional, ou seja, são normas que foram revogadas anteriormente à Constituição de 88, certo? Bom, nesse caso aí, gente, como que o Supremo analisa uma questão de uma norma que já foi revogada anteriormente? Né? Se ela já foi revogada, como é que ele vai fazer análise de alguma coisa sobre isso aí? A ideia, gente, é que isso aconteça quando haja um interesse jurídico de se entender a aplicação dessa norma em relação a uma situação passada, certo? Por quê? Para justamente eu verificar a possibilidade, né? O Supremo, a possibilidade da declaração, da recepção ou não daquela norma, né? Então, o objetivo de se fazer a análise de uma norma, né, que é anterior à Constituição de 88, né, que já tenha sido revogada, é para entender, né, como é que isso aplicava uma situação pretérita, né, aquela época, como que isso era aplicado, para quê? Para eu verificar, né, se entrando para a Constituição de 88, houve ou não recepção dessa norma, né? Como é que aquilo era aplicado no passado, para eu entender como é que isso veio depois a ser analisado aqui, diante do fenômeno da recepção ou não recepção. Lembra que eu disse para vocês que a ADPF era um instituto adequado para fazer essa declaração? Porque nem sempre eu consigo perceber facilmente o que foi recepcionado ou o que não foi recepcionado. Né? Quando eu entro numa Constituição nova, eu não tenho como saber isso em muitas situações. Algumas são muito claras, né? Por exemplo, se eu pegar aí a Constituição Federal,
e analisá-la junto com o Código Eleitoral, que diz que o analfabeto não pode votar. Né? O Código Eleitoral de 1965 diz que o analfabeto não pode votar. Vem a Constituição no artigo 14 e fala que ele pode. Essa tá fácil, né? É só você verificar. Mas existem outras normas que não vão, de repente, né, oferecer critérios tão simples de análise para nós, né, e que vão ter que ser submetidas ao crivo do Poder Judiciário para que ele diga se ela foi recepcionada ou se não foi, como, por exemplo, aconteceu com a antiga lei de imprensa, que foi criada na época da ditadura, né? Então, teve que existir uma análise sobre o seu critério de recepção ou não, tá? Com o advento da Constituição de 88. Por fim, gente, acho que é só isso. Olha que lindo, já acabamos. Eu espero que eu tenha conseguido fazer uma boa revisão para vocês. Peço desculpas, ai, gente. Nós não conseguimos fazer isso de forma presencial. Se vocês acharem que isso é muito ruim, professora, eu não entendi nada, entre em contato comigo. A gente tenta marcar num sábado ou no domingo, ou algum dia que vocês preferirem, às 18 horas, que não vai dar tempo mais de ser sábado ou domingo, né? Que a prova já é quinta e sexta dessa semana que vem agora. Mas se vocês acharem conveniente, pode entrar em contato, a gente marca um dia às 6 horas e conversa melhor pessoalmente, tá, gente? A tentativa aqui foi tentar ajudar vocês, né? Que eu sei que tem muita gente de fora, às vezes fica difícil, tem gente que trabalha, não consegue chegar na faculdade mais cedo, né? Pra gente fazer aula de revisão, né? E dessa forma estaria beneficiando alguns e prejudicando outros. Então, vocês fiquem à vontade, desculpem aí se ficou ruim, tá? A professora não tem costume com isso, mas fiz com carinho, viu? Porque eu quero ajudar vocês, porque eu acho que eu tô no meu papel, né? O meu papel é tentar ajudar vocês o máximo que eu puder a compreender. Não é uma matéria fácil, é uma matéria simples. E vocês perceberam, né? A revisão foi bem mais suave, bem mais genérica do que as aulas, né? Que foram mais minuciosas sobre esse tema, né? O que eu imagino e espero que tranquilize vocês quanto à última avaliação, tá bom? Manda aí o feedback, né? O que vocês acharem que eu poderia melhorar, viu, gente? Que é assim que a gente vai aperfeiçoando as coisas, tá bom? Então, um beijo para vocês, um bom fim de semana e, enfim, né? Aguarda aí os comentários. A próxima aula vai ser sobre controle estadual, tá? Já vou providenciar para vocês e assim que eu conseguir, eu vou disponibilizar o link também, tá bom? Até mais, gente!